Evangelho de Marcos, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 22. A cura de um cego em Betsaida. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: fez alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou-o Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Oremos mais uma vez. Pai bendito, aqui está a tua igreja, o teu povo, meditando na tua palavra. Pedimos a ti, ó Deus, unção do alto, para compreendermos tudo quanto a tua palavra nos diz, para vivermos segundo o desejo do teu coração. Fale conosco esta noite. Aplique a tua palavra ao nosso coração. Humildemente lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, por gentileza. Gostaria de meditar com vocês hoje sobre esse tema: vendo homens como árvores. Esse é um dos milagres de Jesus que sempre trouxe interrogação ao meu coração. De tantas coisas que o Senhor Jesus realizou, este aqui, sempre que eu meditava, desde a minha infância, eu ficava com uma interrogação muito grande no porquê que Jesus fez uma cura processual nesse cego. A história ela é autoexplicativa. Ela nos diz que Jesus chegou com os seus discípulos a uma aldeia. Assim é chamada por Marcos, uma aldeia. Mas esta aldeia, ela teve um grande investimento. E quando a gente estuda a história, a gente nota que Betsaida deixou de ser aldeia e passou a ser uma cidade conhecida por muitas pessoas em diversos locais do mundo. Porque Herodes e a sua família, desde Herodes o Grande, havia esse hábito na família herodiana de investir grande soma de tesouros naquela época, para que o nome de uma cidade ou de um porto, como foi o caso de Cesareia Marítima, fosse batizado com o nome de alguém do Império Romano, e assim a família herodiana ganhava atenção em todo o mundo. Eram os favores políticos naquela época. Nós tivemos Cesareia Marítima, tornou-se um porto conhecidíssimo. Nós tivemos também Cesareia de Filipe, na região onde nasce o Rio Jordão, que recebeu esse nome por causa de acordos políticos. E nós temos esta aldeia que chamava-se Betsaida, e que depois tornou-se conhecida como Betsaida Júlia, e recebeu esse nome por causa do nascimento da filha do imperador romano. E Herodes então a batizou assim, e investiu grande soma de recursos, levando mármore, levando palmeiras, levando tanta coisa que tornasse aquela aldeia suntuosa. E Marcos, ele escreve este livro que nós conhecemos, porque ele era discípulo do apóstolo Pedro. E ele mostra para nós que os milagres de Jesus não são tão somente um atendimento ao sofrimento de uma única pessoa, mas que por trás dos milagres de Jesus existem grandes ensinamentos. Isso é muito necessário para nós que vivemos aqui em 2023,
Porque a palavra milagre tornou-se uma palavra assim tão usada, que se você falar de vamos conversar sobre milagres, pessoas vão torcer o nariz. Porque nós vivemos uma época de charlatanismo. Época em que os homens eles se ufanam de poderes miraculosos para arrebanhar multidões. E com essas multidões então eles fazem com que pessoas depositem grande soma de dinheiro por causa de milagres. Esse tipo de atuação sempre existiu na história. Mas Deus sempre expõe pessoas assim à vergonha, porque Deus não divide a sua glória. Que bom saber isso. E nós vemos uma época tão difícil que as pessoas elas querem acabar com o sofrimento e elas apelam para qualquer endereço que fale sobre milagres imediatamente. E nós meditamos isso no último culto, sobre o quanto Marcos usa essa palavra imediatamente. E meditamos no último culto sobre o imediatamente de Deus não ser igual ao nosso. E nós aqui estamos diante de um milagre que nos aponta para o fato de Jesus ter feito um processo de cura e não uma cura imediata. E nós perguntamos por que foi assim? Eu chamo sua atenção para o seguinte: Jesus chegou com os seus discípulos a Betsaida, esse local que agora era suntuoso nos dias de Marcos, de Pedro e da igreja. E ele lembra a igreja desse milagre. E quando chegaram ali, trouxeram um cego. Algumas enfermidades, elas são elencadas nas Escrituras como algo que era rotulante e terror naquele tempo. Lepra é uma doença que nos tempos bíblicos assolava muitas pessoas. E a cegueira também. As pessoas elas não recebiam cuidados devidos. Elas poderiam nascer cegas ou tornarem-se cegas e a partir de então viver uma vida de mendicância. Era uma coisa terrível. E aqui nos diz a palavra do Senhor que este cego, ele veio trazido à presença de Jesus por outras pessoas. Como diz o reverendo Jeremias Pereira, aqui está um cara gente boa. Ajudou o cego, pegou ele pela mão, sabia quem era Jesus, soube que Jesus estava em Betsaida e trouxe esse homem pela mão, rogando-lhe que o tocasse. Imagine a cena, esse homem é trazido até a presença de Jesus e esse que o traz diz: Senhor, toca ele. Conheço, sofre com a cegueira, precisa de um tocar seu, Senhor. E olha que coisa, Jesus tomando o cego pela mão. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Jesus, ele toma este homem pela mão. O cego passou de mão. Da mão de quem o guiava, quem agora o toma pela mão é Jesus. E Jesus o toma pela mão e não diz diante das pessoas de Betsaida, da multidão e de outros mais, ficção. Jesus, tomando-o pela mão, levou-o para fora da aldeia. E aqui nós temos um ponto cego no texto. Quanto é este ir para fora da aldeia? Poderia ser uns 200 metros à vista dos demais, poderia ser 1 quilômetro, poderia ser 2, à vista da aldeia também. Mas o fato é, Jesus tomou esse homem pela mão e o levou para fora da aldeia. Quando que você toma a iniciativa de tratar de uma pessoa, tirando ela de um ambiente? É quando você sabe que esse ambiente não faz bem para ela. Jesus sabia qual era a necessidade desse homem, que não era apenas a cura das suas vistas, mas
havia uma relação dele com esse lugar, e Jesus o toma pela mão e o leva para fora da aldeia. E a Escritura Sagrada nos diz: e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Vês alguma coisa? Eu fico intrigado todas as vezes que eu leio uma passagem em que o Senhor Deus está perguntando algo para o homem. Porque se tem alguém que conhece todas as coisas, é o Senhor Jesus. E ele pergunta para este cego: vês alguma coisa? Jesus sabe o que se passa. Jesus está no controle da situação. Jesus sabe como esse homem se encontra. E pergunta a ele: diga o que você vê. E a resposta nos deixa perplexos. Porque no versículo 24 diz assim: este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo o quê? Andando. Esta menção que nós temos aqui, vejo, este recobrando a vista, ela pode ser traduzida como: ele olhou para cima. Possivelmente esse homem estava ajoelhado e Jesus tocando as suas vistas e impondo sobre ele as suas mãos. E lhe pergunta, e ele olhando para cima, diz: eu vejo os homens como árvores. Quando é que uma pessoa vê árvores como homens e homens como árvores? Nos dias de Jesus, as pessoas com deficiência visual, poderiam ter a visão turva, não ver claramente. E como as pessoas tinham cabelos longos, vestimentas longas, vestes talares, talvez com o efeito do vento, esse movimento poderia fazer com que a pessoa que tivesse essa dificuldade visual pensasse: é gente ou é árvore? Porque com o movimento do vento, a copa da árvore ela se movimenta. Também com o passar do vento, uma brisa, o que seja, o movimento do cabelo, o movimento das vestimentas também faz algo parecido. Mas aqui existe uma coisa interessante, é que este homem, ele não nasceu cego, é o que está sendo dito aqui nessa história. Porque ele sabia diferenciar árvores e homens, mesmo que a sua visão não estivesse completamente restaurada. Ele tornou-se cego, ele não nasceu cego. Agora, uma pessoa dizer para outra: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando, já tem um grande problema. Árvore alguma sai do lugar e homem nenhum fica plantado. Primeiro ensinamento que nós temos aqui, gente, é que muitas vezes a nossa visão, ela está igual a deste homem aqui. Nós temos uma visão embaçada por efeito da cultura onde nós estamos, da aldeia em que nós estamos, do ambiente em que nós crescemos, e esse ambiente pode nos cegar, nos condicionar ao ponto de nós esperarmos, assentarmos ao lado de uma pessoa e não saber se é uma pessoa ou se é uma árvore. Árvores dão frutos. Árvores dão sombra, mas homens não dão sombra para ninguém e não dão frutos para ninguém. E a gente passa a esperar dos homens aquilo que eles não podem dar. A segunda coisa é assentar-se ao lado de um arbusto, de uma árvore, e tentar dialogar, se ambientar, socializar, e árvore nenhuma se comunica com você, fala com você, ouve você, não faz nenhum sentido. É muito necessário distinguir homens de árvores,
muitíssimo necessário. E nós vivemos num tempo em que as pessoas elas confundem as coisas. Homens como árvores e árvores como homens. E elas ficam esperando cura onde não há cura e ficam esperando relacionamento onde não há relacionamento algum. Só Deus pode intervir na nossa cultura e nos curar disso, gente. É um problema que não é apenas de visão, mas de expectativa. Quantas vezes você se assentou ao lado de alguém pensando que dali fosse surgir uma sombra para o ardor do sol na tua pele e não veio? Ou você esperou um fruto e não tinha? Precisa de algo muito mais do que aqui na visão, mas aqui no coração. E é interessante que quando esse homem diz isso, ele tinha experimentado duas coisas de Jesus. O que foram? Primeiro, Jesus tomou ele pela mão e disse: vem comigo. E levou ele para fora de Betsaida. A segunda coisa é que Jesus fez com ele o mesmo que Jesus havia feito com o surdo mudo. Depositou saliva neste homem. É o que sai da boca de Deus, que cura, que é bálsamo, que alivia. E ao Jesus tocá-lo, Jesus pergunta, e ele não está plenamente restaurado. E a gente diz: então Jesus fez pela metade? Não, ele sabe todas as coisas e intencionalmente fez isso. Sabe por quê, gente? Porque milagre não é somente para nos tirar da dor, milagre não é somente para nos tirar a enfermidade, milagre não é somente para o que nós condicionamos Deus, dizendo: Senhor, toca-lhe como aquele homem levou. Milagre também é para nos ensinar. E Jesus aqui, ele está ensinando não apenas o cego, mas os seus discípulos. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Acompanhe o texto, porque o texto está entre dois grandes ensinamentos de Jesus. O primeiro ensinamento, que desde o início do capítulo 8 nós temos, é a segunda multiplicação dos pães, que vai culminar no ensinamento de Jesus: cuidado com o fermento dos fariseus. Homens que se debruçavam e estudavam a Bíblia para dizer sobre quem estava certo e quem estava errado, mas não tinha amor no seu coração. E Jesus diz: cuidado, porque isso é fermento. Isso brota, você não sabe como, toma conta da tua cozinha, cresce e você não tem controle sobre isso. Cuidado, fermento significa algo que afetando aquilo que é nosso pão, cresce, nós não temos controle algum sobre fermento. Jesus diz: cuidado com o fermento dos fariseus, porque se você ouvir a palavra de Deus, ou ler a palavra de Deus e não colocar em prática em si mesmo, vira fermento. E esse negócio cresce. E cresce de uma forma maligna, que a gente passa a inspecionar quem é e quem não é. E os fariseus tornaram-se os porteiros do céu. Aquele pode entrar, aquele não. Aquele ali é justo, aquele lá não dá. Aquela mulher é pecadora, aquele ali não pode. Aquele é publicano, aquela ali é meretriz. Jesus diz: cuidado com o fermento dos fariseus. E logo depois desse milagre, o que nós temos, gente, é um outro ensinamento de Jesus, que ele toma seus discípulos e leva para a região de Cesareia de Filipe e faz a pergunta para eles: quem dizem os homens que eu sou? E eles respondiam: uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que algum dos profetas, outros Elias. E Jesus vira para eles e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Entre dois grandes ensinamentos de Jesus está esse milagre deste homem cego, que Jesus cura ele
processualmente. Jesus não está apenas realizando um milagre, curando um cego. Jesus está dando uma lição para os seus discípulos. Sabe qual é? A lição que Jesus ensina é essa: os 3 perigos que só o verdadeiro discipulado trata. Discipulado é andar com Jesus. Discipulado não é uma classe para os recém-chegados da igreja. Discipulado é a nossa vida com Jesus sempre. Discipulado é a nossa vida de seguir nas pegadas do Senhor Jesus. Tudo quanto Ele fez, nós também fazemos. Andamos nas pegadas do Senhor Jesus. Não temos outra referência senão o Senhor Jesus. Isso é discipulado. Agora tem 3 perigos que nós aprendemos aqui. Primeiro, é o perigo de não ter visão. Não ter visão. Ser cego de fato para a vida. Eu fico maravilhado com pessoas portadoras de necessidades especiais e que elas não têm aqui a visão, mas aqui dentro elas enxergam muito mais que a gente. E aqui dentro nem se fala. Eles vão muito além do que nós imaginamos. Agora, uma pessoa sem visão é complicado. Porque a pessoa sem visão, ela é aquela que carece que alguém sempre a tome pela mão e a leve e a conduza para qualquer lugar. E há um grande perigo nisso. Você já parou para pensar no perigo que pessoas que não têm visão, elas correm num sinaleiro de alguém tomá-la pela mão e levar para outro rumo? O primeiro perigo, gente, que nós temos é de não termos visão e não termos Jesus nos conduzindo pela mão. Esse homem que não tinha visão, ele teve a graça do Senhor Jesus o tomar pela mão e o conduzir para fora de Betsaida. Esse lugar não te faz bem. Nós vivemos uma época em que as pessoas falam muito sobre visão. E falam sobre visão em termos de liderança, de sucesso e de negócios. Uma pessoa de visão é uma pessoa visionária. É uma pessoa que vê o que ainda não está acontecendo. Então enxergue um futuro próspero, enxergue algo grandioso, e o universo vai conspirar a teu favor. Tenha visão. Não é sobre essa visão que nós estamos falando. O que Jesus está ensinando os seus discípulos, nós temos a explicação deste milagre logo a seguir, quando Jesus diz: e vocês, quem dizem que eu sou? Vocês que andam comigo, vocês me veem? Vocês me enxergam? Porque a partir daqui no Evangelho de Marcos, nós temos um marco. Jesus, ele encerra seu ministério na Galileia e na Pérea, e ele se desloca agora para a região da Judéia, onde ele vai ser capturado, ele vai ser entregue, ele vai se entregar em meu e seu lugar, ele vai se oferecer na cruz do Calvário, e ele então dá uma lição para os seus discípulos: vocês que andaram comigo em todo este tempo, e viram milagres e milagres e grandes coisas, quem sou eu? Irmãos, o que é uma pessoa não ter visão aos olhos de Jesus? É uma pessoa que não sabe distinguir quem Ele é. Quem Ele é. E esperar de Jesus uma coisa que Ele não é, ou tratá-lo como árvore. Vê-lo como árvore. Eu vejo, mas você vê como? Como árvore. Jesus, Ele é distinto de toda a criação. E a nossa caminhada com Jesus, meus irmãos, deve ser de o
tempo todo desejar conhecê-lo cada vez mais, se Cristo não for o nosso grande interesse nessa vida, de caminhar para conhecê-lo, caminhar para imitá-lo, caminhar para conhecer a mente de Deus, porque em Cristo nós temos esse acesso, nós estamos cegos. Nós estamos cegos. Primeiro grande problema é não ter a visão de quem é Cristo. Quem é Jesus? Ele é alguém que faz milagres, coisas maravilhosas. Isso não é o suficiente para viver. Isso é reduzir Cristo. Quem é Ele? Ele é o Salvador do mundo. Ele é tudo. Se Cristo não for tudo para nós, meus irmãos, nós então começaremos a esperar que as árvores nos atendam, que os homens nos atendam, e Ele nos toma pela mão, para que nós tenhamos um conhecimento íntimo de quem Ele é. Ele deseja se revelar para nós, diretamente, processualmente. Toca a primeira vez e faz essa pergunta. O segundo grande problema que nós temos, primeiro é não ter visão, não ter interesse em conhecer a Jesus. O segundo é ter uma visão confusa. A visão confusa é ver parcialmente. O homem diz: vejo homens como árvores, e árvores como homens. Isso é uma visão completa? Obviamente que não. Nós também vivemos uma época em que as pessoas se satisfazem com uma visão parcial de Jesus. Olha, eu sigo Jesus, mas do meu jeito. O Jesus histórico me admira, mas o Jesus, gente, não tem essa de Jesus histórico em outro Jesus. Ele é o único, e Ele é todo, e Ele é revelado nas Sagradas Escrituras. O Cristo do Deus vivo é esse que a Bíblia nos revela, não é o que os homens falam. Em nome de Jesus, pare de considerar Jesus como santo milagreiro, porque Ele é muito mais que isso. Ele é a vida, Ele é a razão da existência, Ele é o verbo que se fez carne. Sem Ele nada do que foi feito se fez, sem Ele nada tem sentido, sem Ele tudo é turvo, tudo é embaçado. E Jesus faz essa cura processual para ensinar os discípulos uma grande mensagem. Ter visão não é vê-lo parcialmente, e não é confundi-lo com árvores, porque quando o homem diz: eu vejo homens como árvores, quais eram os homens que estavam ali? Jesus e os seus discípulos. Você gostaria que alguém dissesse isso de você? Te vejo como uma árvore. Foi o que o cego respondeu. Agora, por que ele disse isso? Porque Jesus está mostrando para os discípulos que caminhar com Ele é ser tocado por Ele sempre. Ser tocado por Jesus. Terceiro perigo que só o verdadeiro discipulado trata, meus irmãos, que nós identificamos através deste milagre, é ter visão, mas não ter direção. Vejam vocês que Jesus então, versículo 25 diz: novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Ele não confunde mais quem é Jesus, quem são os discípulos, das coisas deste mundo. Vou repetir: ele não confundia mais quem era Jesus, quem eram os discípulos e as coisas deste mundo. Eugene Peterson escreveu um livro há um tempo atrás chamado A Maldição do Cristo Genérico. É um nome complicado, mas a mensagem é: o que estão fazendo de Jesus na nossa cultura? Misturam Ele com muitas coisas e Ele se torna um monte de coisa, menos o Salvador pessoal. Ou então diz para a pessoa individualmente:
Tudo uma questão de ponto de vista. A forma que você vê Jesus, eu tenho de respeitar. E a forma que eu vejo, você também tem de respeitar. A maldição do Cristo genérico. Irmãos, Jesus é o único e Ele tem prazer de se revelar aos seus discípulos. E a verdadeira cura de uma pessoa cega para Jesus é saber diferenciar quem Ele é das coisas deste mundo. Ele não pode ser misturado com árvores. Quando Jesus cura este homem, certamente esse homem poderia tomar o rumo de Betsaida novamente. Jesus o tomou pela mão e o levou para fora da aldeia. E agora curado, ele poderia voltar para Betsaida, mas Jesus, ao curá-lo, versículo 26 diz: e mandou-o Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Irmãos, terceiro perigo que nós temos é ter visão, mas não termos direção. E são as três coisas que a caminhada com Jesus nos fornece. Primeiro, ter visão é desejar ver Jesus. Desejar ver a Jesus. Desejar ver a Jesus. Segundo, não ter uma visão confusa é não desejar ver Jesus parcialmente, mas é vê-lo claramente. Não confundir Jesus com nada. Terceira coisa é que, após tê-lo visto, não andar errante. Saber que a verdadeira cura que nos faz enxergar na vida é aquela que nos dá direção, nos dá um rumo. Você não fica andando pela vida apenas, você é curado, Deus te dá visão e Ele te dá direção. Volta para casa. Volta para casa. E esse não é o primeiro milagre que Jesus faz e manda uma pessoa de volta para casa. Vocês se lembram que o endemoniado gadareno, aquele homem que havia legiões de demônio dentro dele, quando ele foi liberto, ele queria entrar no barco para ir junto com os discípulos, com Jesus, para o outro lado. Mas Jesus disse o que para ele? Volta para casa. Volta para casa. Eu gostaria de, nessa noite, meditar com vocês sobre o quanto a nossa casa importa para Jesus. Porque não faz sentido termos visão do sucesso, segundo os homens, termos visão para grandes empreendimentos e não termos direção para voltar para casa como Deus deseja. Às vezes, a grande pregação que nós tanto oramos para que um cônjuge ouça, um filho ouça, mamãe e papai ouçam, irmãos ouçam, família ouça, seja simplesmente essa, de ter um encontro genuíno com Jesus e obedecer a sua palavra, tomando a direção que Deus dá. Volte para casa com visão. Tenha visão para voltar para casa. Eu me lembro de um testemunho de um homem que bebia muito, e quando ele recebia o dinheiro do trabalho seu, semanalmente, ele saía do trabalho, passava num endereço, e lá ele gastava tudo com os prazeres, e depois, sob efeito do álcool, chegava em casa, batia nos filhos, aliás, melhor, batia no filho, batia na esposa, e era um escândalo. Quando o homem vinha cambaleando à distância, as pessoas já saíam, porque sabia que ele já estava no terceiro estágio do álcool. O álcool ele faz com que a pessoa se transforme em 3 animais. Aprendi isso com um velho pastor. O embriagado, primeiro ele se torna como um macaco. Ele começa a fazer graça para todo mundo rir. Você acha a pessoa mais engraçada do lugar. Depois, ele vive
ele se comporta como um leão, ele fica uma fera. Depois, ele fica como um porco. Dá trabalho chegar próximo à pessoa nesse estágio. E este homem vinha para casa e tudo isso se manifestava. Certo dia, ele voltando para casa, ouviu um hino. E esse hino dizia: foi ali, pela fé, que os meus olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Aquele homem entrou naquela igreja, pediu oração. Os irmãos oraram por ele. Passou o efeito do álcool e ele tomou o rumo para casa. E quando ele chega no terreiro, o filho já dispara correndo de medo do pai, se esconde tremendo atrás da porta. E ele fala chorando: filho, não tenha medo. Papai encontrou Jesus. Jesus viu o papai e o papai viu a Jesus. Vem aqui, quero te dar um abraço, quero te dar um beijo. E a esposa chorando, olhando pela porta dos fundos, ele fala: vem aqui também, meu amor. Jesus me mandou de volta para casa. Ele me viu e eu o vi. Irmãos, foi isso que aconteceu com este homem. Jesus lhe curou e disse: volta para casa. Volta para casa. Você tem visão da parte de Deus para grandes coisas neste mundo? Nesse mundo, se você tiver visão só para este mundo, você vai confundir pessoas com árvores. Mas a plena cura chama-se salvação. E quando ela nos envolve, nós diferimos uma coisa de outra. Nós vemos claramente quem é Jesus e ouvimos a sua voz dizendo: volta para casa. Volta para casa. Para encerrar, quero contar mais uma ilustração para você. E essa é que o pastor Dr. Billy Graham contava nas suas cruzadas pelo mundo afora. De um garoto que mudou-se com a sua família. Chegou de mudança e a primeira coisa que ele fez foi descer a bicicleta do caminhão. E enquanto colocavam as coisas dentro de casa, o menino desceu rua abaixo com a sua bicicletinha. E lá embaixo virou à direita e foi para mais uma ladeira. E depois ele entrou na cidade e andava livremente conhecendo toda a região. E andou até ficar cansado. Aí ele pensou: agora está na hora de voltar para casa, porque abusei do horário. Vou apanhar. Preciso voltar para casa. E quando ele vai tomando rumo, ele vê que ele está perdido. Ele se assenta e começa a chorar, e uma pessoa vem e diz: por que você chora? Ele diz: porque eu não sei voltar para casa. Onde você mora? Não sei, mudei hoje. Não sei o endereço, não sei o nome da rua, não sei o número da casa, eu não sei nada. Como assim você não sabe? O povo faz a volta, em volta de uma pessoa sem visão assim. E ele então, empurrando a sua bicicletinha pelo centro da cidade, de repente ele vê uma viatura e os policiais dizem para ele: nós podemos te levar para casa. Onde você mora? Não sei. Não sei. Que pergunta difícil. Não sei. Cheguei hoje. Estou perdido. De repente, ele suspira e diz: mas eu vi um monumento próximo da minha casa. Os policiais disseram: é uma caixa d'água? Não. É um parque? Não. O que era? É que quando eu dobrei a esquina, havia num gramado uma cruz de concreto erguida. E eu sei que se vocês me colocarem nessa viatura e me levarem até a cruz,
da cruz eu sei chegar em casa. O que seria de nós se não fosse pela cruz do Senhor Jesus? A partir daqui, deste ensinamento, Jesus vai para a cruz. E é através da cruz que nós temos visão clara. E ouvimos essa voz: volte para casa. Seja uma bênção em casa. Seja uma bênção em casa. Verdadeira visão é essa, que nos faz voltar para casa, para a glória do Senhor. Vamos colocar em pé e vamos orar. Amado Deus e Pai, graças te damos por esta noite. Graças te damos pela chuva que cai lá fora, pelas estações, porque tudo isso é graça, é cuidado do Senhor. Senhor, se porventura houver alguém entre nós que tem dificuldades, ó Deus, em distinguir uma coisa de outra, aplique a tua palavra aos nossos corações para que entendamos que o Senhor deseja se revelar claramente a nós, e nós para que não confundamos o Senhor com árvores, com coisas deste mundo. Vejamos a Cristo, somente Cristo, sem confusão alguma, ter uma visão clara de Jesus, porque vendo Jesus, certamente nós voltaremos para casa melhores pais, melhores mães, melhores maridos, esposas, melhores filhos. Ó Deus, abra os nossos olhos e cure a nossa visão, para que voltemos para casa dando testemunho de um encontro genuíno contigo. Aplique a tua palavra aos nossos corações, Senhor. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém.